Fala, turma, aí no vídeo de hoje a gente vai falar de como manter a motivação interna. E esse tópico, ele vai de encontro a quase tudo que a gente já falou aqui, sobre não esperar estar pronto para começar algo, não esperar estar pronto para tomar uma decisão. E quando a gente fala de motivação interna, a gente tem que entender primeiro as motivações externas, né? Quando a gente assiste um vídeo, esse, por exemplo, que eu estou fazendo para vocês, um vídeo que vai te motivar, é uma motivação externa, aquilo te traz um up para você fazer algo, isso te traz um direcionamento para você fazer algo. Quando você lê um livro motivacional, te traz uma motivação externa para você iniciar alguma coisa. Só que as motivações externas, elas passam. Você tem sempre que estar ali renovando aquele fogo para você continuar fazendo alguma coisa. E quando você entende a sua própria motivação interna, você não depende tanto dessas externas. Lógico que existem conteúdos que são para direcionamento nosso e a gente não pode, de fato, parar de assistir, de ler, porque isso traz conhecimento, isso abre a nossa visão de alguma forma, e quanto mais a gente souber sobre determinado assunto que a gente precisa saber, melhor. Eu falo em relação a trabalho, em relação à evolução pessoal, profissional, nós sempre estaremos em constante evolução. E isso é uma das coisas mais incríveis nossas, como seres humanos, a gente está sempre em constante evolução. E uma coisa interessante é de quando nós entendemos esse ponto de não depender somente das motivações externas, e entender que a nossa interna é mais importante, nós conseguimos parar de viver nessa ilusão que a gente vive. E quando eu falo de ilusão, eu falo de quê? A gente sempre está ali esperando, na expectativa de que algo vai acontecer muito bom, baseado no histórico de algo que já aconteceu com alguém, e a gente pega aquele exemplo, a gente pega aquela ponte, a gente se agarra a coisas que aconteceram com outros e espera que aconteça com a gente. Mas o que aconteceu com o outro tem uma outra ótica, uma outra perspectiva e, principalmente, uma outra história por trás. Então, a nossa perspectiva de motivação interna não pode ser baseada no que aconteceu com outra pessoa, e sim no histórico da nossa própria vida. E quando nós pegamos o histórico da nossa própria vida para nos motivar, a gente tem mais motivação ou não? Você fica mais motivado ou fica desmotivado? Porque o nosso histórico também conta como pilar para a nossa evolução. Então, a gente precisa mudar a realidade da nossa vida. E quando que você faz isso? Quando as coisas que você está fazendo para alcançar um objetivo já não dá certo mais. Então, a motivação interna que você tem já não funciona para aquilo. Funcionou para isso, mas não funciona para isso. Então, mude a motivação, mude o seu ambiente, mude a realidade. Perguntas que é importante fazer. Por que que eu estou fazendo isso? Para que que eu estou fazendo isso? O que acontece se eu parar de fazer? O que acontece se eu continuar fazendo? Você respondendo essas perguntas para você, você vai saber se é para você continuar aqui ou se você pode largar de mão e partir para outro. Por quê? A sua motivação interna depende do que você quer alcançar. O que você está fazendo hoje vai te levar ao objetivo que você quer? Não adianta você estar fazendo as mesmas coisas que você fez para alcançar uma coisa, sendo que hoje você quer outra. Entende? Vocês estão conseguindo entender o foco em si? Sobre as motivações? Exemplo, tá? Para vocês entenderem um pouco melhor. Você acorda cedo para ir para academia. Qual que é a motivação? Ir para academia. Aí, num determinado dia, você acordou mais cedo para fazer uma viagem. Qual que é a motivação? Ir viajar. Você acordou cedo. O foco ali, ó, a base é a mesma. Você acordou mais cedo. A ação de acordar mais cedo é a mesma, mas a motivação é outra, entendeu? Você acordou mais cedo todos os dias da semana para treinar, para ter um corpo melhor, para ter uma saúde melhor, ter uma disposição melhor. Mas um outro dia você acordou mais cedo para ir viajar. Então, a ação de acordar é uma, a motivação é outra. Então, qual que é a sua motivação? Porque se você estiver agindo para alcançar uma coisa e alcançou,
e você estiver tendo a mesma reação para alcançar isso aqui, mas uma coisa não condiz com a outra, não vai dar certo. Então, a sua motivação interna, ela precisa ser reajustada. Então, faça essas perguntas que eu falei para vocês. Por que que eu estou fazendo isso? Para que que eu estou fazendo isso? O que acontece se eu parar de fazer e o que acontece se eu continuar fazendo? E você vai entender a sua motivação para isso, a sua motivação interna, sem depender 100% das motivações externas. E quando você entende essa necessidade e o que que você tem que fazer para alcançar esse lugar, as coisas mudam, a chave vira. Então, se organize, foque no que você precisa fazer para você e tenha a sua motivação interna alinhada com o que você precisa fazer para chegar lá, tá bom? E eu te espero no próximo vídeo. Um beijo.